Bom dia, minha gente, bem-vindos e bem-vindas à Janela da Alma Cartomancia, nessa manhã de terça-feira, dia 10 de fevereiro de 2026. Eu sou a Mira Doca, falo para vocês daqui de São Paulo, capital, e a nossa carta do dia ao vivo de hoje está começando. Sejam todos bem-vindos. Vamos sortear nosso baralho de hoje, descobrir qual deles vem mostrar o dia para nós. Então, vamos pedir ao universo que na sua perfeita sabedoria e generosidade nos mostre o baralho que pode melhor traduzir as energias e tendências dessa nossa terça-feira, dia 10 de fevereiro de 2026, nos trazendo as orientações para bem vivermos nosso dia com amor, saúde, presença e paz. Vamos ver. Clica, bom dia, bem-vinda. Vamos ver, vamos ver. O tarô da banca de revista. O mesmo que veio outro dia trazendo o mago. Foi quando? Foi no sábado? Não, foi no domingo. Né? Porque ontem foi o 7 de ouros e o mago tava aqui, domingo, e no sábado foi a árvore. Era isso, né? Ontem segunda, então agora tirar ele daqui, voltar ele pro aqui, o tarô da banca de revista é esse aqui. Ele é um tarô de Marsella, arcanos maiores somente, né? Vamos lá. Então, botar o 7 de ouros aqui de volta, que foi a de ontem. Juntar o mago aqui, porque vai que ele vem de novo, né? Eu não duvido nada. Tô achando a cara dele esses dias. Vamos lá. Pedir ao universo que na sua perfeita sabedoria e bondade nos mostre o arcano do tarô, que melhor traduz as energias e tendências da nossa terça-feira, 10 de fevereiro de 2026, nos trazendo as intuições, palavras de caminho, de compreensão da mensagem da carta, e a sabedoria de aproveitar bem esse conhecimento, sempre favorecendo a vida, seus processos, dentro e fora de nós, com amor, com saúde, com presença e paz. Bom dia, flores do dia, Leni Blue. Bem-vinda. Vamos ver, minha gente. Deixa eu ver aqui, vou devagarzinho abrir para não bagunçar. Esse aqui. Chute. Eita, o diabo. Arcano 15.
Interessante, porque ontem essa carta aqui, ela fala de muito dinheiro, né? A palavra de caminho dela é muito dinheiro, né? E o diabo sempre tem uma relação no tarô com entrar e sair dinheiro, sabe? Esse movimento do dinheiro, mas do que? Da matéria, tá? E aí, o que é? Vamos olhar lá. Arcano 15, né? Como é que ele é, né? E qual é a composição da carta? Então, tem os dois diabinhos aqui, que estão presos, mas com as mãos para trás. Eles estão presos, talvez não. Eles estão enfeitiçados aqui, olhando, esperando o mestre mandar. Eles estão, né, achando que estão presos, né? Mas não necessariamente, porque na verdade a gente não vê bem as mãos. Eles estão com as mãozinhas para trás, né? Também a gente não vê exatamente o lado de trás, tá? Daí a figura que é o diabo é um ser composto de partes, né? Então ele tem, ó, é masculino, né? Ele tem o falo aqui, aí ele tem seio também, ele tem asa de morcego, ele traz o bastão flamejante, tem um fogo aqui, tem os olhos vesgos, né? Tem chifres, tem uma cabeça, né? Até que não é um diabo tão assustador, né? Esse aqui tá parecendo mais, é o cramulhãozinho mesmo, né? E vocês veem como tem o mistério Exu tá colocado, né? Desde o mago, né? Não que o Exu seja diabo, pelo amor de Deus, mas tem a brincadeira ali, tem ali o Exu vai falar sobre essa mudança, né? Ele joga com a palavra, muda de nome as coisas para bagunçar as certezas. Deixa eu pegar o mago aqui, só para ver como é que fica. Então, o mago, o 7 de ouros de ontem e aqui o diabo, né? Então, vê como pode bem ser isso aqui, o que acontece, gente? É o desapego, precisa ter desapego, tá? Com relação à vida da matéria, ao movimento da vida material. Daí, não pode pensar também só em dinheiro, aqui tem que pensar hoje com o diabo, não é só dinheiro, nem ontem era só dinheiro, né? Eu já falei isso, embora seja muito dinheiro, a gente tem que pensar em matéria. E daí isso envolve corpo, nós estamos perto do carnaval, né? Isso envolve corpo, isso envolve sexualidade, isso envolve sedução, né? Isso envolve até aquelas coisas que despertam os nossos desejos, os nossos sentidos, não é? Então a própria comida, todo tipo de substâncias que a gente consome e que podem trazer sensações altamente energizantes do corpo. Então, o diabo aqui sinaliza o seguinte: cuidado para não se tornar escravo dessas sensações e desse reino, né? Esteja ciente de que tudo isso, tudo nesse reino é temporário, é impermanente, está em transformação. Não se apegue a nada, né? Dê vazão aos fluxos, né? Mas perceba que você não é escravo, né, dessa dinâmica. Você é um observador livre, né? Você, essa parte sua, seu espírito, observa e testemunha esse movimento da vida material, da vida no corpo, né? Dando sim passagem para tudo, mas sem querer fixar nada, tá? O diabo aqui hoje, então, ele responde não e nos pede essa presença, né? Para que a gente não se apegue, tá? A expectativas, a resultados, a sensações, a coisas que são transitórias, momentâneas, não é? Mas que podem sim ter um brilho tão forte, né? Sedutor, né? Que vão apelar sim para um lado nosso que quer reter, que quer segurar, né? E que pode ficar obcecado, né? Com alguma ideia, com alguma sensação, tá?
estímulo, energia, tá? Então eu trabalho todo com a questão do apego, para você perceber, você não tá presa, né? Isto é algo transitório, isto vai se transformar, tá? Chegou a Marlu, bom dia Marlu, bem-vinda. Então é uma realmente oportunidade de consciência, né, a respeito dos fluxos, de entender que todas essas, todo esse alimento da vida material, que inclui o dinheiro, mas não é só, tá? Envolve a vida material, a vida corporal, né? Todas as sensações físicas, os prazeres, aquilo que nos traz realmente essa, né? Estimula a gente, estimula o nosso apetite, ou os nossos apetites, né? Para essa vida na matéria, né? Mas é aquela relação de eu estou profundamente vivenciando isto, mas testemunhando isto, eu estou engajado nisto aqui, mas eu posso perceber que isto muda, que isto se transforma, então eu não me apego, eu deixo transformar, tá? Então é a força realmente de desapegar-se e de permitir que as coisas se transformem, de não querer reter, segurar, apegar-se, né, a coisa alguma, entendendo que é tudo transitório. Seja o prazer, seja a dor, isso vai passar. Porque da mesma forma que alguns se apegam àquilo, né? Se viciam, se tornam até dependentes, né? De sensações, de relações, de emoções que determinadas pessoas, ambientes, situações proporcionam, né? Porque você lê aquilo como algo prazeroso, né? E às vezes isso é até dor, né? A gente vê muito esses mecanismos, o mecanismo todo de dependência sempre envolve essa distorção do sentido, né? Onde a pessoa fica ali viciada em algo que promove uma falsa noção de prazer, né? De satisfação, né? Então, observar todas essas dinâmicas, tá? E com relação a dinheiro, né, já que a semana abriu com o 7 de ouros, né, e que tem antes do mago uma carta importante que é a árvore, né, então é importante a gente não desejar o acúmulo, a gente permitir que esse dinheiro entre e saia, né, não achar que, peraí, a árvore, mago e o dinheiro, assim. Tá? A árvore aqui, ela ajuda a estabilizar tudo isso, inclusive ajuda a lidar com isso, tá? Isso aqui pode sugerir hoje que a gente esteja iludido de alguma maneira por alguma sensação agradável promovida por algo nesse nível, nessa dimensão material, tá? Mesmo que esse apego, esse desejo de reter essa sensação agradável, talvez não seja exatamente agradável. Então, olha mais fundo, olha por baixo, preste atenção, né? O que é? Você tá apegado numa imagem que tem de si mesmo, você tá apegado a uma identidade que você construiu ao longo da sua vida, da sua história, mas que no fundo não é você, sabe? Enfim, pode ser uma tentação aqui hoje, né? Algo que venha e que mobilize você a retomar determinadas coisas que você já entendeu que devem ser soltas, que devem ser liberadas, mas que você de repente se sente seduzido, seduzida, né? A se recolocar nesse lugar, né? A reencenar esse filme, ou esse personagem, ou essa ideia, tá? Então, atenção, né? Com os processos, com as tentações no sentido menos moral, tá? Não se trata de nada moralizante, ao contrário, né? Porque a própria moral é sedutora, né? Então, gente, nada é estanque, né?
tudo tem dois lados, tudo tem, pode ser olhado, pode ser contemplado, pode servir, né, a qualquer coisa. Então a gente tomar essa consciência, né, e se situar realmente, entender, né, e não se deixar apegar ou prender, né, em uma ilusão, em uma armadilha da mente, né, em uma idealização, né, em uma fantasia. Tá chegando o carnaval. Então prestem atenção, tá? Com aquilo que te seduz, e procurem se utilizar de perspicácia, de habilidade. Nós teremos essa perspicácia e essa habilidade porque o mago está aqui. Então a gente vai conseguir sim olhar da forma correta, entendendo que as coisas elas se disfarçam, tá? Aquilo que é socialmente visto, idealizações e padrões que é tido como certo, como correto, como de valor, né? Em termos de comportamentos, em termos de status, né? Enfim, todas essas coisas, essas máscaras, né? A máscara daquela que se sacrifica, daquela que é a boazinha, daquela que é a boa profissional, a boa... Em que medida essas coisas não são cárceres, não são gaiolas, não são prisões, tá? Enfim, né? Prestar atenção nessas coisas, tá? Com bastante honestidade, né? Com você mesma, tá? É por dentro, é jogar a verdade, né? Ser honesta, né? Consigo e observar, por exemplo, uma roupa bonita, né? Algum objeto, algum bem, né? Que pode ser muito lindo, reluzente, né? Mas a história disso, a verdade disso para você é de dor, é de sacrifício, é de sofrimento, para que você ostente tal coisa, tá? Que pode ser uma coisa óbvia, no sentido de um bem material, mas pode ser o inverso também. A própria máscara da desapegada, daquela que não tá nem aí, todas essas coisas são iguais no fundo, são máscaras, porque se é máscara, tanto faz, entendeu? Então é isso que eu quero tentar mostrar aqui, né, desse tipo de perigo, tá? Então é observar aquilo que soa super ok, adequado, né? Super adequado, que você acha, né, que é o must, entendeu? Observa o preço que isso tem para você, se isso realmente é você, né? O quanto isso te custa, né? Em termos de energia para ser sustentado, né? E aí sim libertar-se, entender, enxergar, desfazer o truque, desfazer o disfarce, né? Tirar o véu de ilusão dos olhos, enxergar as coisas como elas são, né? Transitórias, temporárias, transformam-se o tempo inteiro, né? Então é isso, tá? Trabalhar a libertação, o desapego verdadeiro, a coragem, né? De enxergar a verdade pessoal, né? A coragem de se desvencilhar de normas, de padrões, de ideias e de coisas que são herdadas, que são construções, né? Que sustentam esses ideais, essas idealizações sedutoras, né? De ocupar certos papéis, né? Mas que não correspondem à nossa verdade profunda, né? Então é esse tipo de coisa, de fazer o que todo mundo valoriza, ou o que você acha que todo mundo valoriza, porque ainda tem isso, né?
a sua visão, né? De você achar que aquilo é, porque você valoriza aquilo lá. Mas quanto isso te custa? Observe isso, porque é muito sobre isso, sobre observar o preço das coisas, né? A árvore, o mago, os 7 de ouros, os muitos dinheiros e o diabo, tá? Então, observa quanto te custa verdadeiramente determinados papéis, determinadas funções, determinadas ideias, idealizações, personagens, máscaras, intenções, roupagens, né? Enfim, é isso, tá? Percebam hoje o que tá te seduzindo e avalia com honestidade se isso realmente vale o quanto te pede, né? Para ser mantido, para ser vivenciado, para ser expresso, tá? Eu diria que é muito importante para hoje silêncio, para que a gente possa enxergar e observar, para a gente poder discernir, tá? Então, evitem hoje tomar decisões importantes, sobretudo no que diz respeito a investimentos de dinheiro, sim, mas principalmente de energia pessoal, né? Investimentos e compromissos que possam demandar de você algo que vai lá na frente te pesar muito, tá? Então observem também as propostas, observem se as pessoas, as situações carregam verdades, tá? Teu corpo sempre vai ser capaz de te mostrar, tá? Esse diabo aqui nos pede atenção, tá? Inclusive sobre esse movimento de golpes, de trapaças e coisas assim, tá? Atentas, né? Cuidado, né? Com os investimentos, tá? Um quanto de energia, investir no sentido de se comprometer com alguma coisa que vai demandar de você e que talvez não seja a verdade, nem a verdade da pessoa ou da coisa e nem a sua, tá? Talvez passado esse momento, você daqui a pouco não quer mais aquilo, ou você enxerga algo que você não tá vendo, tá? Então, para hoje, a resposta é não, e nós devemos ter bastante prudência hoje, tá? Com o reino das seduções, mas sempre lendo seduções no sentido mais crítico possível e menos moral possível. Lembrando que a própria moral é sedutora, tá? Angélica, bom dia, bem-vinda, amada. Hoje um diabão aqui, ó. Um diabo, ele não é um diabo difícil, tá, gente? Ele não é um diabo assustador e nem difícil da gente perceber, tá? Ele me parece muito mais... ele é muito suave, esse diabo aqui. Então, eu tenho diabos aqui, nossa, terríveis em outros baralhos, tá? Esse daqui me parece dos mais tranquilos da gente lidar, certo? Então, é isso aí. Estejamos também confiantes, né? Das nossas capacidades, tá? Nós damos conta plenamente, né? De lidar com isso daqui. Não vejo aqui ameaça alguma, eu não vejo nada aqui. Na verdade, eu vejo isso como estímulo, né? Pra gente pôr à prova essa sabedoria desenvolvida aqui ao longo do tempo, essa sabedoria profunda, essa maturidade, né? Que essa árvore aqui atrás está sinalizando, tá? E que as últimas semanas sinalizaram também para nós, né? Então, é isso. Tenhamos um ótimo dia, com muita sabedoria, com muita luz. Estejamos em paz, estejamos com Deus, capazes de enxergar as coisas como elas são, livres, né? Autorizados internamente a vivermos a verdade de quem somos, tá? Quem quiser marcar consulta ou aula de cartomancia comigo, manda mensagem que eu estou à disposição. Minha gratidão à presença de vocês todos, a nossa ancestralidade, a nossa espiritualidade, a força dos nossos guardiões, Laroye,
a força daqueles que caminham conosco. Estejamos confiantes. Um beijo, minha gente. Fica bem. Ótimo dia. Até amanhã. Tchauzinho.